Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um projeto da Simone Jurubeba. Então eu fiz uma peça linda, luxuosa e muito simples de fazer, com todos os moldes, todas as medidas, e eu vou ensinar passo a passo para vocês, tá bom? Olha que lindo que ficou a nossa pochete. Essa aqui é a peça piloto, olha. Fiz no croco, gente, o croco é 08, olha o brilho desse material. Que coisa mais luxuosa. E ela é uma pochete e também uma bolsinha. Olha o cinto que eu fiz no Montana, porque ele é croco com Montana. Olha essa lateral de Montana, que luxo, não é? Eu fiz croco com Montana e eu vou ensinar a fazer esse cinto para vocês. Esse daqui, da peça piloto, eu fiz só com uma camada de Montana, mas eu vou ensinar para vocês a fazer do jeito certo, com 2 camadas. Olha que lindo, vou mostrar como eu montei essa fivela, tá? E vou ensinar o passo a passo do cinto, o passo a passo da bolsa, e ela não é só uma pochete. Eu vou mostrar pra vocês que se você vier aqui, ó, e retirar o cinto dela e colocar... Deixa eu abrir ela aqui pra vocês verem, olha. Ela por dentro toda forradinha, ó. Eu vou ensinar pra vocês a fazer sem ficar aparente a ferragem aqui, tá? Essa aqui foi só a peça piloto, mas eu vou mostrar como não deixar aparente a ferragem. Ela aqui dentro tem um bolso separador de celular. Então o celular fica separadinho, para não encostar no restante dos materiais que vão estar guardados dentro da pochete. Aí você fecha com botão de imã. Eu escolhi o botão de imã, mas existem vários fechamentos que você pode utilizar. Até botão de pressão, apesar de que vai dar uma dificuldade para fechar e abrir. O de imã tem essa facilidade, mas tem outros tipos de fechamento mais chiques. Aqueles que você coloca e gira, sabe? Aqueles fechadores que você encaixa e gira aqui na frente. Fica muito lindo. Eu usei o botão de imã porque é mais acessível para todos vocês. Ele tem 2 argolinhas aqui, ó. Esse aqui é o nosso passante do cinto para usar como pochete. E aqui tem 2 argolinhas meia lua para vocês colocarem a alça. Então eu fiz uma alcinha aqui, olha. Muito simples de fazer, de correntinha, para você usar na sua bolsinha. Olha, agora ela virou uma bolsinha. Claro que essa alça tá curta, a alça tem que ter pelo menos 1 metro, mas olha que coisa mais linda, mais rica que ficou como bolsa lateral, gente. Muito linda. Então você usa como pochete em alguns momentos e usa como bolsa em outros momentos. Então vamos lá para nossa aula? Eu vou mostrar para vocês o molde e como preparar esse molde, tá bom? O molde é dividido em 3 partes. Eu tive que fazer um molde separado só para essa lateral. Então essa lateral que você vai cortar 2 vezes dela e essa parte, olha, que tem essa quina, ela fica para frente, tá? No molde da nossa bolsinha, esse detalhe fica pra frente. Você vai ver na hora da confecção que essa aqui é a parte da frente da lateral e aqui as costas da lateral, o fundo e a parte de cima, tá bom? Então você vai cortar o molde uma vez, mas quando você for cortar na peça, vai cortar 2 vezes e espelhado. Nós vamos cortar juntos aqui pra vocês verem como é. Uma outra parte vai ser essa daqui, ó, costas e aba da pochete. Ela tem 2 cortezinhos aqui em cima, tá vendo? Essa daqui vai ser, então, as costas da pochete e a aba, que vai fazer o fechamento da pochete. Nela tem um cole aqui, que é onde você vai colar a outra parte do molde, que teve que ser feito em 2 vezes para vocês conseguirem imprimir em A4. Esse quadrinho 3x3 é só para você medir se a sua impressão foi correta. Então, você vai pegar a sua... depois de imprimir e vai colocar aqui em cima. Se o quadrinho tiver 3x3 de tamanho... tá perfeito a sua impressão, o tamanho está correto, vai bater certinho com as laterais, tá bom? Esses 2 buraquinhos, o que significa esses 2? Esses 2 significam onde vai começar a sua alça, ou melhor, o seu prendedor de alça. Tá vendo aqui? Esses prendedor de alça, eu só coloquei a marcação dos primeiros de cima, porque embaixo vai depender da largura do cinto que você quiser fazer. Por exemplo, esse daqui tem 5 centímetros, então só cabe um cinto de 3 centímetros aqui. Então, se você quiser usar um cinto de 5 centímetros, você faria com 7. Se você quisesse usar um cinto de 7 centímetros, você faria com 9. Então, eu fiz o primeiro buraco e o segundo buraco vai ser proporcional ao tamanho do cinto que você escolher, tá bom? Então, essa tirinha tem 5x2, porque é para um cinto de 3 centímetros, entenderam? Então, esse buraquinho só marca a primeira marcação de cima. E o próximo de baixo vai depender do tamanho da tira que você quer para segurar o seu cinto. Essa daqui é a outra parte do molde, então aqui é a frente da bolsinha e aqui é o fundo da bolsinha. Então ela vai fazer isso aqui. Quando ela fizer isso, nós vamos colocar aqui 4, eu coloco rebites, mas se você tiver aquela bailarina, que é de fundo de bolsa, você coloca sua bailarina, tá?
Então nós vamos aqui ter a marcação de onde vai ser colocado nossas bailarinas, os nossos pezinhos da nossa pochete, para dar um charme a mais. Essa marcação é do botão, tá? Nessa bolsinha eu vou usar botão de imã, mas você pode usar botão de pressão, você pode usar aqueles fechadores diferentes que encaixam, sabe? E aqui também tem a marcação do botão, olha, da aba. Então o botão de imã que deve ser colocado antes de juntar o forro com a parte principal. Como que eu vou... ainda tem esses dois risquinhos aqui, ó, que é a parte onde nós vamos prender o nosso porta-celular. Vai ter uma divisóriazinha para deixar o celular sempre separado, para ele não ficar arranhando ao encostar nas outras coisas dentro da pochete. Então aqui está a marcação da altura onde você vai prender o seu porta-celular, tá bom? Então como que a gente vai preparar esse molde? A gente vai virar aqui de cabeça para baixo, ó, e vai deixar ele, olha, de cabeça para baixo e vai colar nesse espacinho, olha aqui, para ficar na medida exata. Então você vai pegar uma colinha, porque como você vai imprimir no papel, aqui eu imprimi no papel 120 gramas, geralmente faço os meus moldes no 120 gramas. Eu gosto muito do molde no acetato, mas aqui eu gosto porque já vem escrito, né, o que eu imprimi já vem escrito, as marcações já estão lá. Depois eu passo pro acetato, o molde. E, ó, colei, tem que ser exatamente nessa linha, tá? Com colinha de papel mesmo. Porque esse tamanho é exato para essa lateral. Então, ele não pode ficar errado, tá? Tá vendo? Ele fica coladinho aqui. Se você quiser colocar um reforço, você coloca aqui atrás uma fita crepe para ajudar a segurar. Mas se você esperar a cola secar o suficiente, essa fita crepe se torna dispensável. Eu vou pôr aqui só porque a gente não vai ficar esperando cola secar aqui na aula, né? Então, quando você for fazer sua bolsinha, ela vai ficar assim, ó. Essa aqui é a frente, onde tem esse detalhe, é a frente. Aí aqui no fundo, olha, aqui no fundo fica as bailarinas, ou no meu caso, eu vou usar rebite número 5, e ela vai fechar assim. Esse é o modelo da bolsinha. Mas aqui do lado não fica redondinho assim, porque a gente tem um molde bem diferente, que dá um design mais bonito pra nossa pochete, tá bom? Então é assim que ela vai ficar. Agora, com o molde já colado, a gente já faz os furos necessários pra gente fazer a marcação na peça depois. Então eu vou pegar o balancinho aqui. Aqui já está o meu balancinho, eu coloquei nele o furador número 3, poderia ser o 4, e eu vou furar onde tem as marcações de furo, para na hora que eu desenhar o molde, eu já conseguir desenhar também no molde essas marcações. Então eu vou fazer todos esses furos aqui agora. O buraco que eu fiz aqui da marcação é bem maior, mas você não precisa de um buraco tão grande, tá? É só para ficar melhor a visualização. Você fura bem no meio dele, olha. Bem no meio dele. E o seu molde vai ficar prontinho para todas as vezes que você for utilizar ele para fazer a pochete. Tá vendo? Então, esse furo agora é só para você marcar a posição que você vai marcar no seu sintético depois. Aí seu molde vai estar sempre prontinho e marcado. E essa marcação aqui do lado, ó, você pode fazer um pique com a tesoura. Um piquezinho bem pequenininho, para você saber a posição depois, já que o seu molde não é transparente. Aqui, ó, fiz um pequeno piquezinho aqui, ó, na borda. Você pode fazer esse pique dos dois lados, porque já tá marcado pra você aqui a posição de colocar seu bolsinho, ó. Fiz um piquezinho de cada lado, tá bom? O material que eu escolhi pra aula de hoje, vocês viram que na última peça eu fiz no croco, fica muito chique. Hoje nós vamos fazer no serpente. Vocês já conhecem bem o serpente, olha que lindo. Ele tem uma gravação muito bonita, ó, uma gravação dourada, muito bonita. Então esse vai ser o principal da nossa pochete, tá? Então eu vou colocar ele aqui na mesa e já vou fazer o meu desenho do molde no avesso dele. Então você pode colocar o molde ou pra cima ou pra baixo, é indiferente. Você escolhe também a gravação. Eu acho que eu vou querer a minha gravação mostrando assim a serpente, assim, ó, inteira, tá vendo?
Então eu vou cortar ele assim, porque eu quero que mostre este lado da serpente no comprimento da minha pochete. Aí eu escolho aqui a posição para ficar mais centralizado. O desenho ficar centralizado fica muito bonito. Então esse aqui vai ser o desenho que eu vou escolher para ela. E eu vou começar a marcar então, tá? Vou marcar de lápis, nunca use caneta ao marcar sintético. E tô escrevendo no verso, tô marcando no verso do material. Uma vez marcado o contorno, o que eu preciso marcar nesse meu principal? Eu preciso marcar esse botão aqui da parte da frente, esse botão da parte da frente da bolsinha e as sapatilhas. Onde vão ficar as sapatilhas? Ó, as 4 marcações. E marco também onde vai ficar a minha alça. Essa marcação aqui, onde vai ficar o bolso do celular e o botão da aba, eu não marco aqui no principal. Não preciso marcar no principal, tá? Então, esse tamanho é no molde, eu já posso fazer o recorte. Agora, nós poderemos furar todas essas marcações que a gente quer. Mas primeiro, eu vou definir que tamanho que vai ser o meu cinto. Eu quero que o meu cinto tenha 3 centímetros, então. Vou fazer um cinto de 3 centímetros de novo. Você escolhe o tamanho do cinto que você vai fazer, tá bom? A espessura do cinto que você vai fazer. Então, se tem 5 centímetros, eu vou colocar uma distância de 3 centímetros entre um rebite e outro, tá? Então, aqui, eu sei que ele é em pé assim, ó. Então, eu tenho que marcar daqui pra baixo, não pode ser daqui pra cima, tá? Essa marcação já é o limite de cima, então você vai marcar pra baixo. Tá vendo onde tá a nossa aba? Então, é da nossa marcação pra baixo, você vai marcar a posição do seu rebite. Como o rebite ainda tem um espaço dele, eu vou colocar aqui 3,5 centímetros de uma marcação pra outra. Porque eu vou fazer um cinto de 3 centímetros de largura. Assim como esse daqui, ó. É um cinto de 3 centímetros, tá? Então, vamos lá. A gente vai agora pro furador e nós vamos furar todos esses buracos que já tá marcado aqui pra gente no nosso espelho. Ó, o balancinho já tá com o furador número 3. Aqui embaixo onde vai ficar as sapatilhas. Lembrando que as sapatilhas ficam mais próximo à frente e o prendedor da alça e do cinto fica mais próximo à aba. O que você vai ver de diferença? A frente tem essa parte pra dentro, ó, esse corte pra dentro. E a aba tem essas duas pontinhas aqui, tá? Então esses 2 furos mais próximos da aba são do prendedor de cinto. E os 2 furos para sapatilha ou para o rebite do fundo para detalhe fica mais próximo a essa abertura. Não é obrigatório colocar essas sapatilhas no fundo, mas eu acho que dá um charme bonitinho para pochete. Então, se você puder, coloque sim, tá? Agora que ele já tá furado, a gente já tem neste momento que colocar tanto o botão. Eu nem sei porque que eu fiz esse furo do botão de imã, já que eu vou colocar de imã. Mas a gente já coloca aqui a parte mais grossa do botão de imã. Eu vou usar o de 14 milímetros, ó, esse menorzinho, porque a pochete é delicada, não precisa ser um botão maior. Vou usar esse, ó, que prende atrás, tá? Se você tiver aquele de balancinho, pode usar o de balancinho. Esse daqui tem essa proteção. Eu acho pouco essa proteção, então eu vou pegar um pedaço de EVA e vou colocar atrás como sustentação. Ó, eu vou colocar sustentação tanto pro botão quanto pros meus rebites, tá? Então, ó, fiz uma sustentaçãozinha aqui para eu poder colocar o meu botão. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar, olha, onde eu fiz o furozinho, tá vendo? Vai ser o centro, aqui, ó, vai ser o centro do meu prendedor do botão.
Aí eu vou riscar uma lateral. Risquei a outra lateral, ó. Não tá dando pra ver, mas tem 2 risquinhos em volta, que é onde eu vou furar. Vou pegar meu abridor de casas aqui. Então aqui eu já vou abrir esse caminho. Tá vendo que eu tô fazendo isso antes de colocar o forro, pra esse botão ficar escondido, tá bom? Vou pegar esse pedacinho aqui também e vou rasgar um pedacinho nele também, do meu EVA. Esse EVA aqui é aquele escolar mesmo de 2 milímetros, tá? Que ele vai dar estrutura pra minha bolsa. Então o que que eu faço? Eu vou pegar essa parte maior, a parte que tem o imã, a parte mais grossinha, tá vendo? Ó, é a parte que tem o imã. E vou colocar aqui nessa parte da frente da bolsa. Na aba a gente coloca a parte mais fina, que é mais leve, tá? Coloquei, uma vez colocado, olha. Agora eu vou colocar o meu EVA, que eu também já furei previamente. E depois eu coloco o acabamento de metal do botão. Isso dá sustentação e evita que o botão rasgue o sintético, tá? Com o uso, com o tempo, né? Agora você vai pegar um equipamento, ou com a mão mesmo, e dobrar as 2 pontas do botão pra fora. É importante que seja pra fora. Olha, as 2 pontas pra fora. Por que que não pode ser pra dentro, Simone? Porque senão um vai sobressair o outro, vai ficar um sobre o outro e vai ficar grosseiro aqui, tá? Então, os 2 pra fora assim, ó. Pode ser um pra um lado e outro pro outro? Não. Se for um pra lá e o outro pra lá também, esse prendedorzinho aqui, ó, escorrega pro lado e o seu botão solta. Então, olha o nosso botãozinho. Eu escolhi o 14mm, que é o menorzinho, fica mais bonitinho. A gente também vai recortar pedaços de EVA pra gente prender aqui as nossas bailarinas. Que no caso eu vou usar rebite número 5. Eu não tenho bailarinas, eu improviso usando rebite número 5. Eu acho que fica bem bonito com rebite número 5. Agora eu vou colocar aqui as minhas falsas bailarinas, que é os meus rebites número 5. Simone, eu não tenho 5, eu só tenho 3. Pode ser? Pode. Pode ser o 3 também, não tem problema, tá? Então aqui, ó, primeira coisa é achar a posição desses furos no meu EVA. Vou colocar o EVA aqui atrás. Vou fazer um desenho aqui só para eu achar a distância, para eu furar meu EVA também. Meu EVA de sustentação. Esse EVA nem precisa ser furado com furador, não. Vou aqui abrir ele só um buraquinho com o abridor de casa mesmo. Aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar o rebite atrás do EVA. A posição já tá certa, que eu já marquei a distância, né? De um pro outro. Ó. Vendo? Eu fiz só um furinho com o abridor de casa e o rebite passa, ó. A parte inferior do rebite. Aí eu vou colocar ele aqui atrás, ó. Vou encaixar ele aqui atrás. E agora eu coloco a cabeça do meu rebite em cada um deles. Tá vendo? Agora eu vou levar pro balancinho. Então já troquei matriz, já tá calibrado. Vou apertar. E vou fazer a minha falsa sapatilha. Então esse vai ser o fundo da nossa pochete, ela vai ficar assim. E quando alguém olhar por baixo, olha que detalhe lindo que ficou. Agora a gente vai preparar as 2 alcinhas pra gente poder colocar aqui. Eu vou mostrar pra vocês que como eu escolhi esse material aqui, ó, de cobra, com esse desenho lindo, olha que desenho lindo, dourado de cobra, eu vou trabalhar então com o meu montana dourado. Eu escolhi o montana dourado pra fazer um compôs legal. Simone, mas você tá trabalhando com montana dourado, deixa eu ver se tem outro pedaço menor aqui. Você tá trabalhando com montana dourado e toda a sua peça tem ferragem prata? Eu acho que não tem problema. Eu acho até que fica mais bonito do que toda a peça ser dourada e com ferragem dourada. Eu acho que fica bem legal a peça dourada com a ferragem prata. Eu não tenho ferragem dourada, eu não confio muito. Tem que conseguir uma de qualidade muito superior para poder me convencer. Então, para um cinto de 3 centímetros, eu posso cortar 5 centímetros aqui.
eu vou cortar 2 tiras de 5 por 2, tá bom? Essa tirinha aqui, você decide o tamanho que você vai colocar de acordo com a espessura do cinto que você vai usar. Às vezes você já tem um cinto aí que você já gosta e quer aproveitar. Às vezes você prefere cintos mais largos ou cintinhos mais finos. Então o cinto, a espessura dele fica a seu critério. Eu tô fazendo com 3 centímetros. Aqui, ó, cortei um quadradinho de 4 por 5, agora eu vou dividir ele no meio para ficar 2 tiras de 2 por 5. No Montana dourado, que é a coisa mais linda. Então essa peça nossa de hoje a gente vai misturar 0,8 com corte seco, tá bom? Esse Montana também precisa ser furado, certo? A distância lá, a gente colocou 3,5 de distância de um buraco para o outro. Aqui, a gente pode colocar um pouco mais. Então, a gente vai fazer um buraquinho em cada beirada. Não pode ser muito na ponta para não rasgar aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer um buraquinho aqui de cada lado. Poderia pegar os dois e furar de uma vez para ficar uma distância exata entre os dois. Vamos fazer isso. Que aí fica bem certinho. Os dois lados ficam com a mesma distância, tá vendo? Não pode ser muito na borda para não arrebentar. Aqui agora a gente vai prender essa tira aqui. E a gente precisa colocar também, já de uma vez, essa argolinha para você ter a opção de usar como bolsa. Então, você vai colocar aqui assim, ó, dentro da sua tirinha. Essa argolinha que eu tô usando é de 2 centímetros, por isso eu cortei a tira de 2. Então, corte a tira de acordo com a argolinha que você tiver, tá bom? Se você tiver argola de 2,5, você pode cortar 2,5 nessa tirinha. Essa tira não precisa ter exatamente 2 centímetros, como eu disse. A gente vai colocar reforço atrás também, pro rebite ficar bem forte e a gente não precisar passar uma costurinha aqui agora. Você pode costurar essa tirinha. Eu acho que tira um pouco o charme esses pontinhos, então eu prefiro colocar um reforço atrás e um rebite maior, um rebite mais forte. Então o que eu faço aqui agora? Eu vou passar o meu rebite por trás desse EVA de reforço. Ó. Deste e deste também. Pode ser EVA, pode ser um nylon, pode ser outro material, tá? Que você sinta segurança para dar mais reforço pro seu rebite não arrebentar na bolsa, tá? Apesar de que a pochete nunca vai ficar muito cheia, ela é muito pequenininha. Então você vai vir aqui atrás, agora é a parte da alcinha, não é mais as sapatilhas. A gente que escolheu a distância de acordo com o cinto, a distância de um buraco pro outro. Tá vendo? Ele já tá no lugar. Agora eu posso vir aqui com a minha alcinha. Lembrando que já tem que estar com a argolinha. Olha que a alcinha deu uma levantadinha aqui, ó. Ela não pode ficar esticadinha. Por isso que a distância do buraco é 3,5, mas a minha tira é 5. Porque ela dá essa revitadinha para facilitar a passagem do cinto e para caber também a meia argola, sem precisar da meia argola ficar arrebentando o seu cinto. Porque se aqui fosse muito a conta, a sua meia argola poderia ficar machucando o seu cinto. Ela atrapalharia a passagem do cinto. Então toda a pochete foi pensada com carinho em todos os detalhes para você ter um projeto que vale a pena. E use essas dicas para as outras peças que você for fazer, tá bom? For projetar qualquer peça, essas dicas são válidas. Aqui o balancinho já tá com a matriz do rebite número 5, já tá calibrado, agora eu vou apertar os meus rebites.
Olha aqui. Tudo colocado. Por enquanto, a gente só tá fazendo o espelho principal. Simone, eu poderia só colocar a estrutura aqui atrás? Porque vai ter estrutura de EVA nessa peça. Eu poderia só colocar a estrutura de EVA aqui atrás, furar a própria estrutura e ela ser a minha resistência? Poderia. Você poderia fazer isso. Porém, esse ferrinho ia ficar encostando no seu forro e poderia, com o tempo, o seu forro ficar lesado, sabe? Porque esse ferro estaria encostando no seu forro constantemente. Aí um dia o seu forro poderia furar por causa disso. Então, o que eu resolvi fazer dessa vez? Eu coloquei cada pedacinho de EVA estruturando as ferragens e vou colocar um EVA aqui por cima para fazer uma estrutura. Então, vamos reservar essa parte. Agora, a gente vai precisar do molde de novo para a gente cortar a nossa estrutura no EVA. Nossa estrutura no EVA é sempre menor 1 centímetro em cada borda do que o principal. Mas o que eu faço? Para não ter 2 moldes, eu corto no molde e refilo 1 centímetro mais ou menos em cada lateral. Se você quiser, você pode criar o seu molde já com 1 centímetro também. Com 1 centímetro menor, tá? Você já desenha seu molde aí no papel, corta 1 centímetro e você vai ter um molde pronto para a estrutura. Eu prefiro cortar no tamanho e acertar. Esse aqui é um EVA de 2 milímetros, tá? EVA escolar mesmo. Ó, uma vez cortada no molde, como que eu faço para diminuir isso? Eu venho aqui, faço um pique de mais ou menos 1 centímetro, porque não precisa ser exatamente 1. E vou cortando tudo em volta até chegar no pique de novo, olha. Eu faço o mesmo desenho do molde. Só que cortando 1 centímetro em cada borda. Se você achar que isso é um desperdício, que não vale a pena, faça um molde para você com 1 centímetro menor para ser a sua estrutura. Aí aqui na lateral eu vou cortando até chegar lá onde eu comecei, ó. Pronto. Essa rebarba eu desprezo. Agora eu tenho aqui um molde que vai tampar toda essa ferragem aqui, ó. Tá vendo? 1 centímetro menor. Então, nós vamos prender isso aqui com cola de contato. A cola de contato que eu tô usando é a Kisa-Fix. A gente tem que esperar agora evaporar o diluente pra gente encostar uma parte no outro. Como vocês já conhecem a cola de contato, ela só funciona colando ela nela mesma. Por isso, a gente tem que passar nas duas superfícies. Eu trabalho com ela aqui no vidro de adoçante. O adoçante que mais deu certo pra mim foi o Zero Cal, porque os outros adoçantes racham, trincam e a gente perde logo o vidro e a cola resseca. Então eu uso o de Zero Cal. Eu tenho uma aula explicando como eu faço esse processo de passar cola pro vidro, os 2 tipos de vidro que eu trabalho e para que serve cada um deles, tá? Então, se você não conhece essa aula, vai lá no meu YouTube que tem uma aula específica só ensinando sobre a cola de contato. Agora que eu conversei com vocês um pouquinho, acredito que já evaporou o diluente, eu vou posicionar o meu EVA aqui, de modo que sobre mais ou menos 1 centímetro em cada borda, tá? Ó. Agora nós vamos preparar o forro, o nosso forro dessa peça. O material que eu escolhi para forro foi um 08 também, um sintético 08, que não é forro, é um sintético, ele chama cortiça. Aí a gente vai cortar ele também no molde, assim não dá, vou ter que cortar ele assim no comprimento. Olha que bonito que ele é. Tá vendo? Ele também não é liso. Porque eu acho que essa pochete é muito luxuosa para eu colocar aqui dentro simplesmente um nylon 70, sabe? A parte de dentro dele fica muito visível. Então eu não quero que dentro da minha pochete seja simplesmente um nylon. Poderia ser um nylon sublimado, né? Poderia ser um nylon de uma cor que combinasse bastante. Mas como eu tô usando aqui uma serpente com dourado, que é muito chique, eu resolvi usar uma cortiça como forro, para acompanhar a chiqueza da peça.
Aí eu faço de novo isso, ó. Marquei no molde. Vou cortar no molde, ó. Cortei no molde. Tá dando pra ver? Parte da aba, parte da frente. Agora eu vou pegar essa parte cortada no molde e vou desenhar o botão da aba. Você lembra que o botão da aba a gente ainda não tinha desenhado? Nós deixamos o botão da aba para desenhar onde? No forro, porque esse botão não vai aparecer na tampa. Ele fica só no forro, que é a segunda parte do nosso botão de imã. É importante você marcar ele agora, tá? Com o forro cortado nessa posição. A gente vai pegar então o nosso outro ferrinho, agora da parte mais fina do nosso botão de imã. Lembrando que eu tô usando o botão de imã número 14 milímetros. Ó, fiz a marcação. Vou vir aqui, vou cortar. Vou colocar também um reforço aqui. Então, eu já cortei aqui um reforçozinho, que eu vou cortar também. Reforço que eu tô usando aqui é EVA, você pode usar nylon, pode usar o reforço que você preferir, tá? Aí eu vou passar o botão, olha, daqui de fora pra dentro. Então, eu tenho que achar o buraco aqui, é difícil enxergar esse buraco, porque ele não é liso, mas eu já achei, ó. É a parte mais fininha do botão, tá? Vai ficar aqui na aba. E vou colocar aqui o meu reforço. Então, esse botão tem que ser colocado no forro. E mais uma vez, a gente vai colocar a proteção de metal que tem aqui, ó. A proteçãozinha de metal, o reforço de metal. E vamos abrir as laterais pro lado. As duas laterais pro lado. Posso cortar um pouquinho nesse EVA aqui, porque aqui eu ainda vou refilar um pedaço. E ó, que bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês na bolsinha pronta. E aqui, ó, essa parte do botão fica no forro, tá vendo? E essa parte do botão fica aqui na frente, no principal. Aqui eu usei o de 18 milímetros. Eu achei grande pra uma bolsinha tão delicada. Então, dessa vez, eu escolhi usar o 14 milímetros. É mais delicado e combina mais com essa pochete lindérrima, tá bom? Então, aqui agora, nessa parte do forro, a gente ainda tem que colocar mais uma parte. Outra marcação que a gente tem que fazer aqui, que eu estava esquecendo, é a marcação de onde a gente vai prender o nosso bolso de celular. Então, você coloca o molde aqui em cima de novo, bem corretinho. E tá vendo esses dois piquezinhos que a gente fez aqui na lateral? Onde eu falei com vocês que seria a marcação do bolso de celular? Então, você vai fazer um risquinho aqui de cada lado. Eu fiz de canetinha, porque não vai aparecer muito se eu fizer de lápis. Tá vendo? Eu fiz dois piquezinhos aqui, ó, pra poder conseguir marcar. Então, eu marquei aqui e aqui, tá? Então, agora nós vamos cortar esse bolsinho. A gente vai fazer um bolso, então, com a medida de 8 por 21, tá bom? Vai ser 8 por 21 no Montana também. No caso, a gente tá usando Montana dourado, então a gente segue o mesmo material. Eu tô cortando cada parte na hora de usá-la, para vocês não terem dúvida depois. Que parte que é essa? Para que serve isso? Então, a cada parte que a gente for usar, eu vou ir cortando pra vocês naquele momento, tá bom? Então, aqui agora nós estamos cortando nosso bolsinho de celular. Esse bolsinho serve para separar o celular das outras coisas dentro da pochete e não arranhar o seu aparelho. Então, como que a gente vai fazer? Esse bolsinho fica na parte de trás. Então, aqui não é a frente? Aqui não é a frente? Então, essa marcação significa o limite pra cima, assim, ó. Então, é daqui pra cima que a gente vai prender o nosso bolsinho porta-celular. Só que antes de prender ele aqui, a gente precisa refilar isso aqui. Então, essa marcação que você fez, você tem que aumentar ela um pouquinho aqui pra dentro.
porque esse nosso forro vai ser cortado meio centímetro nele. Em cada lateral você vai retirar meio centímetro do forro, tá? Então você tira meio centímetro de uma lateral, tira meio centímetro também nas quinas. Em toda a volta do molde você vai retirar meio centímetro. Lembra que no EVA nós retiramos 1 centímetro? Aqui é meio centímetro. E aqui tem que ser exato, então aqui não dá pra ser no olho, não dá pra ser mais ou menos. Você tem que marcar com a régua e cortar o meio centímetro. Risca o forro do lado avesso. Olha aqui. Meio centímetro em toda a volta, tá? Agora eu vou retirar esse meio centímetro daqui. Uma vez feito isso, eu já deixei aqui uma marcação já. Tá vendo aqui de lápis? Eu deixei a marcação maior de onde vai ficar o bolso. Agora sim eu posso fixar meu bolso aqui. Então, o que que eu faço? O meu bolso vai ter 1 centímetro a menos do que eu tinha colocado. Então, o meu bolso vai ter 20 por 8, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, onde tem a parte de cima. A marcação tá aqui, eu vou colocar da marcação pra baixo, tá? Da marcação sentido aba. Não é da marcação sentido frente, da marcação sentido aba. Agora a gente sim vai costurar. É a primeira vez que a gente vai costurar até agora, né, gente? Só as laterais do bolsinho. Ele tem que ficar com uma ondinha aqui, mas não pode ser uma ondinha muito grande. Por isso que eu tirei mais 1 centímetro. Nós vamos ficar com 20. Eu vou colocar lá na lista de materiais para vocês esse bolsinho com 20 por 8, tá? Eu tô costurando com linha nylon 60 bege. Olha, a linha bege. Ela ficou muito bem no dourado, ó. Ficou muito bem no dourado. Então ele fica assim, ó, com esse vãozinho aqui, que na hora que você colocar o celular, ele tem uma certa profundidade, o suficiente para o celular, tá vendo? Não pode ser mais do que isso. Então, se aqui antes tinha 19, eu refilei meio de cada lado, ele ficou com 18 de largura, o meu bolsinho com 2 centímetros a mais é o suficiente. Então, esse bolsinho já está posicionado no lugar. Agora, a gente pode pregar esse forro no nosso principal aqui. Então, a gente vai colocar ele de modo que sobre meio centímetro em cada borda, tá? A gente vai passar cola de contato também. Espera evaporar o diluente. Agora a gente vai colar deixando meio centímetro sobrar do principal. Vamos tentar posicionar ele de modo que fique meio centímetro sobrando em cada parte. É importante sobrar esse meio centímetro de cada lado. Não pode ficar um lado com um e um lado sem. A gente precisa dessa sobra. Agora, tá vendo essa borda que ficou? A gente vai costurar ela pra dentro aqui, ó. Em todo o contorno. Então, você pode ou passar uma cola de contato aqui e já deixar tudo no lugar. Só que como é uma borda muito pequenininha, essa cola vai demorar um pouco pra prender. Aí você teria que passar a cola, esperar secar bastante, bater martelo e depois costurar. Então, eu prefiro já fechar tudo aqui, ó.
Principalmente aqui onde tem montana, ele tem que passar por cima do montana, tá? Ele tem que fazer o acabamento dessa beirada do montana também. Nessas beiradas aqui, ó, onde tem uma dobra, você tem que cortar um lado. Então, eu vou cortar este lado aqui de cima, para ele não ficar grosseiro. Ó, eu corto um quadradinho aqui. Aí eu dobro pra cá e depois pra cima dele. E fica uma pontinha arrumadinha assim, tá? E nessas quinas aqui, a gente dá um pique. Só no principal. Onde tiver EVA sobrando aqui, ó, você retira esse excesso de EVA, porque ele pode te atrapalhar a fazer a dobra e ficar grosseiro essa ponta. Ó, tudo clipado. Agora eu vou fazer uma costura de modo que fique bem na bordinha e tudo isso que eu virei pra dentro fique bem preso. É melhor costurar aqui do lado direito, que é o lado onde vai ficar mais bonito os pontos. Mas se você tiver dificuldade, você costura do avesso mesmo, porque você vai estar vendo a dobra, tá? Mas dá pra gente ir sentindo. Eu vou costurar aqui do lado avesso, do lado direito, e vou ir passando a mão pra ver se tá tudo certo. E outro detalhe, bem na bordinha. Por onde eu vou começar a costurar? Tem que ter um retrocesso. Então, nós vamos começar a costurar do fundo. Onde é o fundo? Onde tem a sapatilha aqui, ó. Aqui em cima, a gente sabe que já é a nossa frente e aqui embaixo são as sapatilhas. Então, eu vou começar a costurar aqui da sapatilha, tá? Deixar vocês bem pertinho aqui da máquina, para vocês verem a costura. Eu vou acender um pouco a luz. O ideal é que o ponto não seja muito grande aqui, porque se ele for espaçado, pode deixar escapulir alguma pontinha aqui. Então, nós vamos deixar 2,5, tá? Tem outras formas de fazer esse acabamento. Nós estamos fazendo o dobrado. A gente pode ir conversando sobre as outras formas. Ou se você tiver já uma outra forma que você faria, pode fazer do seu jeito. Retrocesso no final. Pronto. Ó, toda a volta. E olha aqui a beirada, o acabamento. Ficou lindo, olha. Tá dando pra ver? Esse é o espelho da nossa bolsinha, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? Recortar as nossas laterais no montana. Então, as nossas laterais vão ser feitas também no montana. E é a última parte da nossa pochete. Então, você vai pegar aqui o molde da sua lateral. Pegar o seu montana. Que aí vai ficar tudo combinando, né? Simone, eu não tenho montana. Não tem problema. Do mesmo jeito que a gente fez o virado naquela parte do espelho, você vai fazer o virado aqui. Você vai fazer o virado aqui na lateral também, para ela ter acabamento igualzinho nós fizemos aqui, ó. Você vai fazer a mesma coisa com a lateral se você não tiver montana, tá bom? Olha, eu fiz uma vez com o espelho assim, com a pontinha pra lá, agora eu faço ao contrário, ó. Eu tenho que fazer, então, espelhado essa lateral, tá? Se um lado tá pra lá, o outro lado tá pra cá. Por que que eu tô usando corte seco? Porque no corte seco eu não vou precisar colocar forro aqui nessa lateral. E o jeito que nós vamos costurar esse acabamento vai ficar perfeito. Então eu escolhi o montana por causa dos detalhes, porque eu quero que meu cinto seja de montana. Então eu aconselho a todo mundo que tem um pedaço de montana em casa. Montana rende muito. A gente usa ele em detalhes, em alças, né? Então aqui, ó, espelhado. Agora eu vou cortar as minhas laterais no molde. Então aqui agora a gente tem dois espelhos.
laterais, cada um para um lado, tá? Eles não podem ficar os dois pro mesmo lado. Então, o que que a gente faz? Essa ponta, a gente já sabe que é pra frente e mais embaixo. Então, essa parte é de cima. Na parte de cima, a gente vai marcar 2 centímetros. Aqui na parte da frente. Então, você sabe que a ponta tá na frente e você sabe que a parte mais fina é em cima. Então, você vai marcar aqui, ó, 2 centímetros, faz um pontinho aqui, de cima pra baixo. Ó. Nessa parte onde tem a ponta, tá vendo? A ponta tá aqui embaixo, você vai marcar aqui em cima. Mesma coisa do outro lado. 2 centímetros. O que que é isso? O limite de início da nossa costura. Ó. No lado onde tem a ponta, tá bom? Isso é importante. Agora a gente vai pegar o nosso espelho. Essa parte aqui, que é a frente, ó, a frente, a gente vai começar a costurar ela nessa marcação. Então, com o brilho pra fora. Deixa eu ver, este. Então, aqui, ó. Essa daqui é a frente, a ponta tem que ficar aqui, ó. Nessa lateral, onde é a frente, ó. Nós não vamos costurar do lado avesso e desvirar, nós vamos costurar já do lado direito. Então, você põe aqui essa pontinha nessa marcação, tá? Ó, pontinha na marcação e pode clipar. Aí, aqui você vai fazer a curva necessária. Simone, não tá grosso? Minha máquina vai costurar? Sua máquina vai costurar se você fizer no 0,8 com virado. Porque fica só uma camadinha, 2 camadinhas de 0,8 aqui. E o forro. E a sua máquina vai costurar se você fizer ela toda no montana. Mesmo se a sua máquina for doméstica. A curva aqui é pequenininha. Então, na hora que você for virando aqui, ó. Você vai espichando o seu sintético. E colocando o clipe. Eu não tenho clipe. Você precisa colocar alguma coisa aqui. Ou você passa cola e segura até ir secando pedaço por pedaço. Ele não dá pra você ir costurar direto. É um risco grande você costurar direto. Ó. Ele não começa aqui em cima, tá vendo? Ele começa um pouco mais pra baixo. E olha a lateral. Então, a gente costura bem na bordinha aqui, ó. E vai ficar assim a nossa costura pra fora, tá? Então, vamos lá. Costurar um lado primeiro, depois o outro. Como ele já tá todo clipado, você escolhe costurar por dentro ou por fora. Eu vou costurar aqui por dentro mesmo. Aqui em cima ele começa bem na costurinha ali, ó. Tá difícil de eu enxergar, gente, porque eu tô deixando vocês verem e eu mesma não estou vendo o que eu tô costurando. Que não pode ficar nenhuma parte sem costurar aqui agora. Se ele ficar solto aqui, eu vou ter que dar uma outra costura remendando e não vai ficar bonito. Então aqui o difícil não é pra máquina, o difícil é pra gente conseguir deixar bem niveladinho esse montana com o nosso corpo da bolsa, tá? Então, ó, você vai conferindo se tá costurando as duas partes. Aí você vai empurrando essa parte aqui que a gente não quer pra trás e deixando ele mais em pé o possível. Quanto mais em pé ficar essa lateral, mais ele encaixa aqui bonitinho. Então aqui é meio pezinho de máquina essa costura. Você vê que o montana tá escapando assim, ó, você empurra ele pra dentro. E vai arrumando onde você for costurar. Ó, você vai acertando onde você vai passar. Não preocupa lá com a frente não, se lá na frente soltou, depois você vai acertando. Acerta primeiro onde você tá costurando. Aqui você vê onde acaba
o seu sintético e dá um retrocesso bonitinho aqui. Deu uma sobradinha de montana. Se sobrar montana, não tem problema, a gente refila, tá? Ó. Aqui atrás aqui tem uma pontinha também, ó, que escapou, a gente vai lá e refila pra ele ficar bem certinho. Mas tem que ser bem pouquinho, não pode sobrar muito pra ela não ficar desnivelada. E olha a nossa sapatilha no fundo, deu certinho, tá vendo? Olha a nossa lateral, que linda que fica. Aqui ela ainda tá um pouco amassada por causa da costura, mas daqui a pouco desamassa. Tá vendo o amassadinho do Montana? Mas daqui a pouco desamassa. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, para ele ficar bem nivelado, a gente vai usar essa marcação que a gente fez do outro lado e vamos usar do lado de cá agora, ó. Então, essa ponta aqui encontra nessa marcação e a gente vai começar a marcar aqui. Clipei toda a volta. Aqui desse lado eu tive que começar aqui por trás, né? Por causa da posição da minha máquina. Então aqui na frente agora eu vou começar pela frente, que agora eu tô do lado oposto. Então eu vou dobrar, um clipe já voou. Vou dobrar ela aqui, vou olhar onde começa aqui, ó. Já vou começar com um pequeno retrocesso aqui na frente. Esse retrocesso aqui da frente não pode ser feio, tem que ser um retrocesso bonitinho, de 1, 2 pontos no máximo. E aqui na lateral, termina com retrocesso. E dentro como ficou? Toda forradinha, tá vendo? Com bolsinho e porta-celular. Então ela é assim, aí na hora que fecha, o botão de imã facilita muito o fechamento da bolsinha. Aqui ficou o pendurador de alça e o passador de cinto, tá? Então você pode usar como pochete ou pode usar como bolsinha lateral. Ele tem as sapatas aqui embaixo, ó, que fofo. Ela ainda vai desamassar. E olha o tamanho dela, que linda, gente, é muito linda. Então nós vamos fazer um cinto dourado, igual esse Montana, tá bom? Então, o que a gente vai precisar para fazer um cinto bonito como esse, olha. Eu fiz um cinto de 3 centímetros. O tamanho padrão de um cinto é 90 centímetros. Claro que não serve em todo mundo, mas para as pessoas magras, esbeltas, 90 centímetros é um tamanho bom. Então eu pedi vocês para cortar 1 metro, tá bom? 1 metro por 3. Mas você decide a espessura e a largura do cinto que você vai fazer. Isso vai depender também da fivela que você tiver para trabalhar. A fivela que eu tenho para trabalhar é para 3 centímetros, então é um dos motivos que eu escolhi fazer o cinto de 3. Esse cinto aqui, que foi da peça piloto, eu usei somente uma camada, olha, uma camada só de Montana, mas eu vou mostrar pra vocês que o cinto ele fica muito mais resistente, mais correto com 2 camadas de Montana, e é o que nós vamos fazer hoje, tá bom? E vamos fazer também, olha, esse passadorzinho aqui, ó. A gente vai precisar de 3 por 100 centímetros. 100 centímetros é 1 metro, né? Então, 3 por 100 centímetros do Montana dourado, que é o tema da nossa peça que a gente fez, tá? E eu peguei um outro com 4 centímetros de largura. Por quê? A gente vai colar o de 3 em cima do de 4. Depois a gente vai refilar e ele vai ficar perfeito. Quando a gente refilar, vai ficar perfeito e idêntico os 2 tamanhos. Se eu cortasse 2 de 3, para eu conseguir juntar um no outro e ficar perfeito, seria muito mais difícil. Então a gente corta um no tamanho exato e um maior e depois refila exatamente no tamanho do menor. Ou então você corta os 2 com 4, cola um em cima do outro e depois risca e recorta 3. Mas eu não gosto de riscar ele do lado direito, então eu faço assim, ó. Corto um já no tamanho que eu quero e o segundo maior. Depois eu acerto o maior de acordo com o mais estreito. O que mais que a gente vai precisar? Uma tirinha de 10 por 1,5. Aí não precisa de 2 lados, é só uma tirinha. Pra gente fazer aquela argolinha. Vamos precisar de uma fivela. Olha, a fivela que eu vou usar é igualzinha essa fivela que eu usei. Existem vários tipos de fivela. Eu não tinha fivela que dava para poder fazer cinto aqui. Eu fiz essa fivela. Eu montei essa fivela. Como que eu fiz isso? Vou mostrar para vocês. Eu tinha essa fivela aqui, ó, que é para outro tipo de peça, que é para bolsas. Então, essa fivela teria passando aqui um sintético aqui embaixo. Tá vendo?
e aqui em cima outro sintético. Então isso aqui é uma fivela diferente. Teria um sintético aqui e outro sintético em cima. Seria uma fivela... Essa fivela é para aquela mochila que a gente fez masculina, mini mochila masculina. Ela tem essa parte aqui embaixo, ó, que atrapalha para fazer cinto. Então essa parte aqui embaixo ficaria nessa ponta de cá. Não ficaria bonito, tá vendo? Essa parte grossa. Ela roda até, ó. Não ficaria bonito na nossa fivela. Então o que que eu fiz? Eu retirei ela daqui. Então, se você arrancar essa parte aqui, ó, grossinha, essa fivela sai daqui tranquilamente. Ou então você pode abrir ela, porque ela aqui, ó, tem um remendo aqui, ó. Você pode abrir ela pra você colocar numa meia argola. Só que você tem que medir, porque ela tem que bater aqui em cima, ó. Igual tá batendo. Ela não pode passar muito e não pode ficar curta. Então, ela tem que bater aqui em cima, tá? Então, essa meia argola é um tamanho exato para poder usar essa pontinha. Então, o que que eu fiz? Eu retirei daqui e coloquei aqui e fiz a minha fivela. Tá vendo? Eu fiz isso para essa peça e fiz isso para essa peça. E ficou perfeito, ó. Vou abotoar esse cinto aqui para vocês verem, ó. Passo aqui, escolho um buraco e passo dentro do meu prendedor. Olha, não ficou perfeito? Então, essa é a fivelinha que eu fiz. Mas existem vários modelos de fivela. Tem um que é uma argola, que essa pontinha tá no meio da argola. Tem outros modelos, esse é o modelo que eu fiz e é esse modelo que eu vou ensinar pra vocês. Então, o que que eu fiz? Peguei uma fivela que não servia pra cinto, usei o pingolim dela e coloquei numa meia argola que fosse um tamanho bom pra esse pingolim não ficar grande nem pequeno, tá bom? Então, vai ser essa argola que a gente vai usar hoje. A gente vai precisar também de balancinho ou furador manual, tá? Pode ser furador manual. E a gente vai precisar de rebites para prender tudo aqui, ó. Ó, até a argolinha foi presa no rebite, ó. Tô usando o número 5 porque eu acho ele bem mais imponente, bem mais bonito. Mas você pode usar o que quiser. O cinto é todo costurado, tá vendo? Então, nós primeiramente vamos colar tudo isso. Primeiro a gente vai passar bastante cola nesses dois. Ó, passei cola em toda a extensão das duas tiras. E agora eu vou aguardar evaporar o diluente. Agora já tá bem evaporado o nosso diluente. Então eu vou fixar a de 3 centímetros sobre a de 4 centímetros. O que é que eu vou fazer? Eu vou encostar aqui na margem, olha, porque eu cortei 100 centímetros exato dos dois. Tá vendo? O de 3 centímetros sobre o de 4. E vou fixar. A cola já tá bem seca, então tá colando bastante. Vou fixar um no outro. Aqui agora é o momento de bater martelo. Olha, eu bati bastante martelo. Agora eu preciso cortar todo esse excesso da outra parte. O certo seria agora você colocar a mesa de corte e passar o estilete com a ajuda de uma régua. Eu não gosto muito de usar estilete, então eu corto na tesoura mesmo, bem reto. Aí o que eu faço? Eu encosto a tesoura aqui, ó, e vou com ela bem reta até o final. Eu encosto a tesoura e não mexo a mão, deixo ela ali até o final. Por isso é importante a sua tesoura estar molada do início ao fim. Porque você encosta ela aqui rente e faz um corte reto do início ao final, ó. Esse é o processo para o meu corte ficar bem retinho, mesmo sendo na tesoura. Já tirei um lado. Aqui, olha, o lado direito, não sei se vocês vão ver, mas sujou um pouquinho de cola. O lado direito do sintético, principalmente Montana, quando ele sujar de cola, olha, é só passar a mão assim que a cola sai. Então, você olha onde seu cinto sujou um pouco de cola do lado de fora e você tira. Assim como eu faço na minha mesa. Minha mesa, eu passo cola usando a mesa mesmo, é só não deixar a cola muito tempo
Assim que eu acabo de usar, eu já vou lá e limpo, que não mancha a mesa. Agora que a gente já tem um cinto com os dois lados de montana, a gente precisa arredondar um lado. Então, vamos pegar aqui uma linha. Vamos pegar uma linha aqui. Ou qualquer círculo. Vou pegar essa linha rosa. Vou usar essa parte menor aqui para poder fazer esse círculo aqui. Porque é pequeno, né? Só 3 centímetros. A gente não precisa usar a parte maior do cone. Então, vou pegar um lápis aqui. Deixa eu ver se marcou. Ó, se não marcou com lápis, marcou com a pressão que eu fiz, tá vendo? Aí eu vou fazer esse círculo, já cortando as duas partes de uma vez. Ficou arredondadinho. Então, essa parte aqui é onde vai ficar os furos, olha. E a outra parte quadrada é onde a gente vai prender a fivela. Então, no momento, o que a gente tem que fazer? No momento, costurar. Agora a gente vai fazer uma costura em toda a volta do cinto, começando por essa parte reta. Fazer uma costura com ponto 3,5 ou 4, um ponto bem bonito, pra gente poder fazer a fixação dessas duas peças e também ficar um ponto de pesponto bem bonito. O importante agora é ver se na sua bobina tem linha o suficiente para você costurar todo o cinto sem acabar sua bobina no meio do caminho e seu cinto precisar de remendo. Eu acredito que ali tem bobina que dá. Aqui vai ser na bordinha, tá? Então, um ou dois pontinhos de retrocesso. E nós vamos costurar, olha, vê se vocês conseguem ver. Bem na pontinha. Só com esse pezinho pequenininho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Só esse pezinho aqui, ó. Na beirada do pequenininho do meio, tá? Não é com a borda, não é um pé de máquina. Aumentar o ponto, né, Simone? Acabei de falar. 3,5 ou 4. Coloquei 4. Na curva aqui, você toma mais cuidado, que você tá com ponto largo. Então, você vai fazendo um ponto por vez na curva. Vira e termina com retrocesso aqui nessa lateral quadrada. Olha a linha, como é que tá da cor perfeita. Olha os pontos como ficaram lindos. A gente vai medir aqui a distância que a gente quer dobrar. Então, a gente cortou 1 metro para o nosso cinto ficar com 90 centímetros. Então, a gente vai dobrar mais ou menos 10 centímetros aqui para dentro. 8 a 10 centímetros é o que você vai dobrar aqui, ó. Essa dobra para quê? Segurar isso aqui. Ele vai segurar a fivela aqui. E ele vai segurar também essa tirinha aqui. Tá? Essa tirinha também pode levar uns pontinhos. Vamos fazer uns pontinhos nela para ficar um acabamento mais bonito. Então, comece da lateral. Um retrocesso. Então, esse passador também vai ficar bonitinho, com a costurinha. Então, essa dobra aqui, lembrando que tem que ser nessa parte reta, nessa dobra vai ficar embutido também esse passadorzinho aqui, ó, tá? Cortei 10 centímetros, aí aqui atrás, ó, ele transpassa, que o rebite vai prender isso tudo, tá bom? Então, vamos achar primeiro a posição da nossa fivela, tá? Então, eu dobrei aqui 8 centímetros pra dentro. Aqui agora eu vou fazer furos. 2 furos aqui, pode ser com o número 3. Então, vem aqui o meu balancinho. Tá vendo que eu marquei a posição? Então, eu vou fazer um furo bem no meio. E um outro furinho do lado, coladinho nele. Passar meu alicate aqui pra dar uma aberturinha. Olha, fica assim, ó. Que ele tem que ser um pouquinho mais lá.
Aí você vai pegar a sua fivela. Ó. Não pode colocar a fivela ao contrário, tá? Ó a posição dela, ó. Aqui a pontinha dela tem que ficar, ó, tem que entrar com a pontinha pra frente. Aí você enfia aqui. Lembrando que a fivela tem que estar na parte reta da minha argola. Tá vendo? E é assim que tem que ficar. A parte da fivela, que é as costas dela, tem que ficar para esse lado aqui, ó. E a parte da frente pra cá, tá? Olha que bonitinho. Aí aqui a gente já põe um rebite aqui para prender esse pedaço. Para prender ele bem no lugar. Você deixa os dois lados bem nivelados. E aqui vai um rebite. Vou usar o rebite número 5, porque eu gosto dele e porque eu usei ele na bolsinha. Mas você pode usar o rebite que você tiver aí, tá bom? Coloca uma parte. Coloca a outra, ó. A minha intenção aqui é prender os dois lados. Então, ele fica assim, tá? Se você tiver rebite de 2 cabeças, fica ainda mais bonito. Agora, eu preciso colocar essa partezinha. O que que eu faço com essa partezinha? Jogo essa parte para trás. Posiciono ele aqui. Porém, quando eu posiciono ele, eu tenho que garantir que ele vai ficar com uma aberturinha aqui, ó. Eu não posso deixar ele preso aqui, não. Ele tem que ficar com a aberturinha. Então, eu já marquei a parte que ele vai prender. Eu tiro ele de cá. E vou furar ele aqui, ó. Só nessas duas pontas. Eu não furo a parte de cima aqui, não. Só esses dois. Eu venho aqui no furador e furo esses dois lados. Garantindo que eu não vou furar a parte de cima. Olha aqui, ó. Tá vendo? Furei nessa posição. O outro lado não tá furado. Vou achar a posição que eu vou colocar ele aqui. Eu tenho que lembrar que aqui ainda vai mais um rebite para prender aqui. Então, eu tenho que colocar ele no meio, entre esse rebite e o rebite de cá. Então, vamos marcar com um lápis aqui. Então, o rebite de cá, eu vou colocar ele aqui assim, ó. O último rebite. Então, essa argolinha tem que ficar no meio dos dois. Você pode calcular com a régua e mais ou menos no olho. E vai ser aqui que eu vou prender ele, ó. Aqui vai ser o último rebite que vai prender essa parte de trás. Então, a minha argolinha passante vai ficar nesse daqui. Só que nessa hora, eu não posso furar esse de trás. Eu furo só esse do meio. O de trás não vai ser furado, porque o meu passante não vai prender lá atrás. Vai prender aqui, olha que legal. Então, como que eu faço aqui agora? Eu passo dentro de um passante, ó. Da parte dourada para dentro, ó. Passo aqui por trás. Passo dentro do outro passante. Do outro lado do passante. Ó. Tá vendo? E agora dentro do buraquinho do meu cinto. Agora eu vou acertar ele. Tá vendo que ele tá assim? Então eu vou acertar ele e deixar ele reto. Que ele não pode prender esse torto. Se ele prender esse torto, ele vai ficar torto. Então, eu vou deixar ele reto. Vou colocar a cabecinha do meu rebite por aqui, ó. Garantindo que aqui atrás ele vai ficar reto. Agora sim, eu posso fazer outro furo aqui. Que vai ser o rebite de finalização. Que vai prender e esconder esse passante aqui atrás. Posso prender esse primeiro aqui de cima, que esse não influencia no meu trabalho. Ó. E agora eu tenho que prender esse. Isso aqui eu levanto, tá vendo? Porque eu não quero amassar essa parte. Então eu levanto ele para eu poder colocar isso aqui na minha matriz. Então esse vem para a matriz, eu arredo um pouquinho a parte de cima.
Não posso prender a parte de cima, jamais. E aperto meu balancinho. Viram? Agora eu venho com essa parte que ela tampa. Ó, viram? Olha lá o meu rebite escondidinho debaixo dele. Agora eu venho com essa parte que tampa esse acabamento. E agora sim, eu vou colocar um rebite aqui. Coloco aqui porque eu já furei. Coloco a tampa. Fica só 2 furos aparentes. O do passante não fica aparente. Eu venho aqui e prendo ele. Olha. Fica lindo, não fica? Mesmo o cinto sendo dourado, a ferragem prata ficou muito linda. Agora eu vou trocar de novo a matriz e colocar o de furador pra gente fazer os furos, né? Os furos no nosso cinto. Você vai fazer de acordo com o seu gosto. Eu gosto de colocar o espaçamento de 4 centímetros entre um furo e outro. Mas eu não sei se existe uma regra para isso. Eu começo com 5 centímetros da margem aqui, ó. Eu começo com 5 centímetros da ponta. Aí você olha o meio certinho. E depois eu vou fazendo no espaçamento de 4 em 4. Vendo? Eu marco assim onde eu vou furar e vou furar no centro do cinto. Aqui eu tô usando o furador número 3 para fazer esses furos. Tô usando um distanciamento de 4 centímetros de um para o outro. Mas se você preferir, você olha um cinto aí na sua casa, segue o padrão do cinto da sua casa. E eu fiz 6 furos. 6 furos é o suficiente. Olha que lindo. Então, olha o nosso cinto, como que ficou bonito. Vamos colocar ele aqui, ó. Ficou forte e resistente. Olha. E brilhante. Não tá lindo? Agora a gente vai colocar ele na bolsa. Vamos colocar ele na nossa pochete. Nossa pochete dourada lindona. Você sabe que o cinto para colocar na pochete, você coloca ele ao contrário. Se esse aqui é o lado direito, você vai colocar assim, ó. Com o lado avesso para cima, tá? Ele ficar assim, apertadinho para passar é bom. Para ele não ficar bambo, balançando ou batendo, sabe? Olha aqui, ó. Aí vai amarrar na cintura. Desse jeito. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça essa pochete, gente. Olha que tamanho perfeito, que linda que ela ficou. Olha. E aqui dentro, ó, porta celular. Linda, linda, linda. O design dela. Agora a alça. Vamos para a alça? A alça que eu escolhi para essa pochete é uma alça muito simples. Ou você pode fazer a alça com uma do cinto e fazer ela penduradinha. Aqui assim, ó, fazer a alça dupla, colocar mosquetões e pendurar aqui, porque a gente deixou essa meia argola aqui pra pendurar a alça, se você não quiser usar com pochete. Ou pode usar corrente, que eu acho que fica muito mais chique, fica muito mais luxuosa. Então, olha, essa corrente que eu comprei, deixa eu ver se eu consigo saber o tamanho. Cada elo dela tem 1 centímetro de comprimento. Cada elo. Aí você escolhe 1 metro dela, tá? 1 metro, porque bolsa lateral que não tem regulador, geralmente a gente usa 1 metro. E você abre o elo. Olha. O elo abre. Você abre o elo. Geralmente eu abro o elo com alicate. Assim, ó. Ó. Abri. Coloco um mosquetinho. Esse daqui tem 1,5 centímetro. Você pode usar o de 1 centímetro. Porque pra argola não precisa ser muita coisa. Pega aqui um alicate. E fecha esse elo. Tá vendo? Olha que fácil. Então, esse mosquetinho pode ser menor. Não precisa ser desse tamanho, tá? Aqui eu usei menos de 1 metro, mas você pode usar 1 metro para fazer a alça lateral. Aí, no caso, você vai tirar esse cinto.
A gente não usa os dois, né? Então, cada ocasião você vai usar a sua bolsinha de um jeito. E para o cliente, isso é uma mão na roda. Você vendeu uma bolsa linda 2 em 1. Aí você vai prender os seus mosquetinhos aqui, ó, nessa argolinha. Olha que luxo que ficou a bolsinha. Aí você pode até guardar o seu cinto dentro da própria bolsa para o momento que você quiser usar como pochete. Você guarda aqui dentro. Certo? Aqui atrás é o bolsinho de celular, ó. Não tem nenhum celular aqui agora para colocar aqui para vocês verem. Mas vamos deixar o cinto lá, ó. Então, eu ensinei para vocês a fazer o cinto e eu ensinei para vocês a fazer a bolsinha. Olha aqui os pezinhos, como se fossem as bailarinas. Eu fiz com rebite. Ficou linda, não ficou? Não ficou luxuosa? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, pessoal, por assistirem. Até a próxima.